A ideia do fluxo de potência é entender como que funciona, como que está rodando, né? Corrente e voltagem nas barras. Então vamos começar pelas nomenclaturas. PG1 vai significar potência real, P, potência real, no gerador 1. Real power to the generator 1. QG1 significa potência reativa do gerador 1. Agora, essas nomenclaturas, o 1 aqui no potência real e potência reativa, esse 1 indica que está injetando isso aqui na barra 1. Já o PL e o QL, isso indica que são load, ou seja, potência de load na barra 3, por exemplo, potência reativa de load na barra 3. L1, L2, linhas de transmissão. A nomenclatura das linhas de transmissão, a gente numera as linhas de transmissão, mas elas não seguem, obviamente, o número das barras. Igual o gerador e load, eles carregam com eles o número das barras que eles estão conectados. Nomenclaturas. Bus, das nomenclaturas aqui, bus bar, identificado pelo número. Por exemplo, a barra 1, barra 2, barra 3. Gerador e load usa o número da bus bar. O gerador e o load vai usar o número da barra. Isso é normal. Transmission line, numeração livre. Na barra 2 eu tenho aqui, por exemplo, a potência 2 e a potência reativa 2. Já na barra 1 eu tenho a potência real 1, potência reativa 1. Aqui na barra 3 eu tenho potência real 3, potência reativa 3. Bom, eu tenho o projeto, eu preciso numerar as admitâncias. Quais são as admitâncias? No caso, nesse projeto aqui, só para relembrar, essa linha de transmissão está sendo representada pelo seu equivalente π. O equivalente π de uma linha de transmissão tem a impedância do fio e as impedâncias shunt. Eu vou numerar de acordo com o tipo. Se for shunt, eu vou colocar o número 0. Se for a impedância da linha, eu não coloco o número 0. Isso vai ser muito útil depois, porque depois na matriz principal, esses números aqui vão entrar direitinho. Bom, como é que funciona aqui? Quando sai do bus 1, ou seja, está conectado no node 1, eu vou utilizar a nomenclatura, no caso, 1 em direção a 2, conectado no terra. Então, bus saindo do 1 em direção a 2, conectado no terra, no 0. Aqui ele sai simplesmente de 1 em direção a 2. Aqui ele sai de 2 em direção a 1, mas está conectado no terra. De novo aqui só para raciocinar mais um aqui. Ele sai do 1, mas em direção a 3, conectado no terra. Ele sai do 1 em direção a 3, conecta no 3. Ele sai do 3 em direção a 1 e conecta no terra. No caso, eu vou armar uma equação para cada impedância shunt e uma equação para cada impedância de linha. Definir os volt node 1 para cada barra. É só seguir o número da barra. V1, porque está na barra 1. V2, porque está na barra 2. V3, porque está na barra 3. E pronto, já vai ficar perfeito. Da mesma forma, I1, I2, I3. É só seguir o número da barra. Sair escrevendo o KCL considerando barra em questão como positiva e demais como negativas. Eu não vou tentar inventar, por exemplo, que eu imagino que aqui tem uma diferença de potencial maior, não. Eu vou sair daqui, na hora que eu for considerar esse elemento, eu vou considerar uma queda de tensão. Então eu vou escrever V1 menos V2. Na hora de escrever o Y barra, sempre eu considero a próxima como queda de tensão. Então vai ser V1, se eu estiver escrevendo, por exemplo, no sistema, na forma padrão da escrita, né, da análise de circuito, da escrita do KCL, eu vou escrever V1 menos V2, relacionar apenas os elementos que conectam no node em questão. Isso é básico, porque eu estou considerando aqui um node. No caso, essa barra é um node, essa barra é um node, essa barra é um node. Quando eu estou escrevendo um KCL, obviamente eu não vou tentar fazer um KVL em cima do KCL. Não. Então eu vou considerar quem está conectado nesse node. É esse e é esse. Eu não vou tentar escrever uma equação para esse elemento que pertence a esse node de cá. Isso é lógico, eu não vou fazer isso, porque eu sou um menino muito bom. Y vezes V
é a mesma coisa de V sobre R, se eu raciocinar que R elevado a menos 1 é igual a Y. Então, o que acontece? Eu vou trabalhar com admitâncias e não com resistências ou impedâncias. Então, eu vou trabalhar sempre com a equação, com a derivação da lei de Ohm, que vai ser I é igual a Y vezes V. KCL representa todos os elementos ligados a um nó com somatório da corrente igual a zero. Então, isso é o KCL, né? O somatório das correntes daquele nó tem que ser igual a zero. Preciso colocar no KCL equações que representem corrente dos elementos. Isso é básico. Tudo que eu for colocar no KCL são as equações que representam a corrente de cada elemento. Se eu for raciocinar a forma lá da análise de circuitos, I é igual a V sobre R, eu escrevo cada elemento utilizando, eu tenho que escrever correntes, né? Que eu estou fazendo o somatório das correntes. No caso do I é igual a V sobre R, eu vou escrever cada elemento nesse formato. Então, por exemplo, eu vou representar o elemento R1, eu preciso anotar V1 menos V2, que eu estou presumindo uma queda de tensão desse lado para esse, sobre R2. Ou seja, eu estou escrevendo a mesma coisa. I é igual a V sobre R. Isso aqui é uma representação da amperagem no elemento 1. Agora, falando de admitância, que é o inverso, no caso da impedância, eu vou fazer a mesma coisa, só que em vez de dividir, eu vou multiplicar V1 menos V2 multiplicado por Y2. É a mesma coisa, só que eu estou escrevendo em termos de admitâncias. Eu estou em V1, vou escrever primeiro este elemento, primeiro da lista, V1 vezes Y120. Né? A representação dele em amperagem é V1 vezes Y120. Se eu estou utilizando que I é igual a Y vezes V. Já esse aqui, que está conectado em duas fontes, não está conectado no terra, V1 menos V2 vezes Y12. Esse último não pertence a esse node, não vou mexer com ele nesse node. V1 vezes Y130 é igual a esse elemento aqui. Já esse elemento aqui está conectado entre V3 e V1. V1 menos V3 vezes Y13. Todas as três equações nascem da mesma forma. Eu vou em cada node e escrevo uma equação para cada node, considerando todos os dispositivos ligados naquele node. Então, na hora que eu estiver fazendo a equação do V2, eu vou escrever uma microequação em ampere para esse, para esse, para esse, para esse. Quando eu estiver no V3, eu vou escrever uma microequação em ampere para esse, para esse, para esse e para esse. Beleza, e os somatórios igual a zero. Eu chego nessa equação aqui, né, que é uma equação para o node 1, uma equação para o node 2, uma equação para o node 3, todas elas são relativas a V1, V2 e V3, da forma que eu escrevi lá atrás, e eu vou transformar numa matriz. Muito fácil transformar na matriz. Eu simplesmente vou isolar os elementos que são V1, os elementos que são V2 e os elementos que são V3. O que eu quero dizer? Eu vou isolar os elementos que multiplicam V1, os elementos que multiplicam V2 e os elementos que multiplicam V3, porque depois eu vou colocar V1, V2 e V3 em forma de vetor vertical. E na multiplicação da matriz, os elementos que multiplicam V1, multiplica V1, multiplica V2, multiplica V2, multiplica V3, multiplica V3. Então vai ser muito simples. Eu tenho simplesmente que pegar e ir separando. Esse aqui multiplica V1, esse aqui multiplica V1, esse aqui multiplica V1, esse aqui multiplica V1. Todo mundo que multiplica V1 vai para o parênteses. Quem multiplica V2, esse aqui multiplica V2, segundo membro da equação. E esse aqui multiplica V3, terceiro termo da equação. Beleza, fechou a primeira linha da matriz. E assim eu continuo, fecho todas as linhas da matriz Y barra. Bom, eu chego nesse formato interessante aqui. A matriz Y barra, né, cheguei nesse formato aqui, em que em cada diagonal eu tenho um parênteses com somatório de impedâncias. Nesse caso aqui, é interessante eu pegar e já fazer o equivalente dessas impedâncias
porque aí eu vou chegar na matriz y barra já reduzida, né? Sem eu precisar de somar y20, tal. Já pego esses valores aqui, transformo todos esses em um equivalente, que vai ser o y11, todos esses em um equivalente, que vai ser o y22, e todos esses num equivalente, que vai ser o y33. É interessante notar que todos esses que viram essas equações aqui equivalentes, eles viram a diagonal. É eles que representam, no caso, as injeções e as retiradas de tensão e corrente das barras. Esses simétricos aqui são admitâncias mútuas. É interessante notar que uma das características da matriz y barra é essa simetria aqui, ó. Até coloquei esse treco bonitinho aqui para ficar bem claro. E essa simetria, ela se explica da seguinte forma: apesar de existir um fluxo de corrente oposto, né, esse aqui é 3,1, esse aqui é 1,3, a admitância é igual, né, que a admitância no caminho 3,1 e a admitância no caminho 1,3 é a mesma, assim como a admitância no caminho 2,1 como a admitância do caminho 1,2 é a mesma, apesar do fluxo de corrente estar em sentido oposto.